Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Outubro 2020, 35ª semana de Kardec. Por força das circunstâncias, os nossos encontros serão online, mas isso não afastará os nossos corações. Estaremos aqui todos juntos, vibrando muito amor e aproveitando muito de tudo que vai nos ser apresentado pelos nossos convidados. Este evento começa sempre com uma prece, há um momento musical e logo após a presença de um convidado querido que vem apresentar o tema da noite e que certamente nos fará refletir e pensar sobre coisas importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, vamos aproveitar. Um grande abraço. Olá, meus queridos amigos e irmãos. É com imensa alegria que uma vez mais participamos desta semana abençoada, onde os ensinamentos à luz da terceira revelação são amplamente discutidos, colocados. Sobretudo hoje, na palestra do nosso queridíssimo, estimado irmão João Luiz do Nascimento Ramos, por quem nós temos imensa estima. Apenas um cisco de Deus. La, la, la,
ensinar que a vida segue plena além do véu. Trazia apenas bondade, paz, fraternidade no seu coração. Enquanto suas mãos escreviam mensagens de vida, esperança e união, sua felicidade era a caridade com os irmãos seus. Mas de tanta humildade achava-se apenas um cisco de Deus. Mas de tanta humildade achava-se apenas um cisco de Deus. Cisco de Deus, servo de luz, fiel mensageiro do amor de Jesus. Cisco de Deus, aura de amor, mãos derramando a paz do Senhor. Lições de vida e fé, Chico, amor, Xavier. Chico, amor, Xavier. Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, Cisco de Deus. De uma estrela brilhante aqui chegou vinda do céu, para ensinar que a vida segue plena além do véu. Trazia apenas bondade, paz, fraternidade no seu coração. Enquanto suas mãos escreviam mensagens de vida, esperança e união, sua felicidade era a caridade com os irmãos seus. Mas de tanta humildade achava-se apenas um cisco de Deus. Mas de tanta humildade achava-se apenas um cisco de Deus. Cisco de Deus, servo de luz, fiel mensageiro do amor de Jesus. Cisco de Deus, aura de amor, mãos derramando a paz do Senhor. Lições de vida e fé, Chico, amor, Xavier. Chico, amor, Xavier. Chico, amor, Xavier. De uma estrela brilhante. Muito obrigado, meus irmãos. Que a luz dessa semana persista em nossos corações, que as lições daqui aprendidas se tornem virtudes nas nossas experiências cotidianas. Muito obrigado e um forte abraço a todos vocês. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma semana de Allan Kardec, aqui no Centro Espírita André Luiz. Estamos reunidos dessa vez virtualmente, mas unidos em pensamento, em coração. E para mais essa jornada de hoje, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre maior, pedindo todos
que sejamos amparados, assistidos nessa noite, que os ensinamentos que vão nos ser trazidos possam ser benéficos para as nossas vidas e para aqueles que conosco convivem, pedindo a assistência, o amparo para a reunião dessa noite. Damos por iniciado os trabalhos de hoje. Que assim seja. Olá, queridos amigos, queridos irmãos de ideal, que Deus nos abençoe neste momento em que mais uma vez aqui nos encontramos, embora virtualmente, mas mantendo os nossos laços de amizade, de companheirismo e de fraternidade. Que seja um instante de paz, de luz e de muita suavidade espiritual. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Havia na Inglaterra um circo chamado Mr. Barnum and Barnum. E este circo fazia grande sucesso. Todas as pessoas que frequentavam-no apreciavam muito todas as atrações deste circo. E Mr. Barnum, que era o seu dono, mantinha então, diante dos espetáculos, os animais, as bailarinas, os trapezistas, o globo da morte, e entre os animais, em especial, o elefante bozo, que era a alegria das crianças quando entrava no picadeiro. Mas agora, já há um pouco mais de um mês, Bozo havia sido afastado dos espetáculos. O elefante Bozo havia enlouquecido. Nem mesmo os seus treinadores, nem mesmo aqueles que cuidavam dele, conseguiam se aproximar. E Bozo, o elefante, era mantido então numa jaula, com um enorme gradil, preso às patas com grandes algemas, e apenas alimentado por entre o gradil e também dali feita a sua higiene corporal. Bozo já se mantinha então doente há cerca de um mês. A frequência do circo havia caído, porque muitas crianças que acabavam levando os seus pais praticamente iam ao circo em virtude de Bozo. Achavam-no engraçado. Aquele enorme corpanzil se balançando no centro do picadeiro sob o ritmo da música. Mas onde estava Bozo agora? Apenas preso, enlouquecido. Mr. Barnum, então, vendo que estava perdendo dinheiro com isto, e que, na verdade, não estava encontrando uma solução para o caso de Bozo, resolveu matar o animal, sacrificá-lo. Foi até uma autoridade inglesa competente, solicitou a devida autorização, porque queria fazer isto na frente do público. Seria o último espetáculo de Bozo, e todos assistiriam à sua morte. Pensou ele que, naturalmente, todos pagariam para ver a morte de Bozo. Conseguiu, então, à época, esta devida autorização. Marcou a data, divulgou-a, saiu pelas ruas com panfletos, divulgando, vejam, a morte de Bozo, o elefante louco. E na data marcada, lá estava o circo repleto. As cadeiras numeradas, a arquibancada, os lugares de destaque, não havia um lugar sequer vazio. E até mesmo algumas pessoas se mantinham em pé. Mr. Barnum iniciou o espetáculo, chamando à frente as bailarinas,
o Globo da Morte, outros animaizinhos, cachorrinhos, os ursos, os trapezistas. E conforme ele ia apresentando estas outras atrações, de quando em quando alguém do público gritava: "E a morte de Bozo? Nós aqui estamos para isto. Nós pagamos para ver a morte de Bozo." Mas Mr. Barnum, querendo levar a sua plateia, ao público, ao frêmito das emoções, ainda assim apresentava outros artistas. Mas a hora chegava e era então dado o momento de anunciar a morte de Bozo. Mr. Barnum vai ao microfone, solicita então que os atiradores de elite se posicionassem. Os spotlights, os holofotes se acenderam, direcionando-se para aquela enorme jaula onde jazia Bozo, o elefante louco. A música soou por todo o circo, de forma a conduzir aquele público ao grande finale da noite, que era a morte de Bozo, assistida por todos. No momento então em que Mr. Barnum, no microfone, anuncia, sob o barulho dos tambores que estavam a rufar, que Bozo seria morto, um homem de estatura baixa, trazendo um paletó às costas e o envelope na mão, sai do seu lugar e vai direcionando-se para o centro do picadeiro. Aqueles que já puderam notá-lo passaram a imaginar que aquele seria mais um momento reservado para aquele espetáculo. Alguma cena ainda que fazia parte daquele cenário da morte de Bozo. Mr. Barnum assustou-se. Sabia que nada havia sido programado para a vinda de alguém, momento em que aquele seria o final, já preparado para o espetáculo que todos ali estavam presentes. Mas o homem se aproximou de Mr. Barnum, estando os dois ainda ao microfone que estava aberto, e então Mr. Barnum lhe pergunta: mas o que o senhor faz aqui? Estamos em meio ao espetáculo, estamos para terminar a grande noite, e nesse momento será morto Bozo, o elefante. E o homem então diz: é por isso mesmo que eu estou aqui. Porque eu quero adentrar na jaula antes que o senhor mate o elefante. Eu quero oferecer a minha própria vida em favor desse elefante. Mas ele irá matá-lo, pois é. Mas eu me ofereço. E como o senhor conseguiu autorização para matar o elefante na frente do público, eu também consegui autorização para aqui estar, oferecendo-me para entrar nesta jaula. Entregou um envelope, Mr. Barnum abriu e viu que ali estava uma sua declaração e com a devida autorização da autoridade competente para que ele adentrasse a jaula. Mr. Barnum então se viu obrigado a conceder aquele pedido. Quando alguém do público, onde todos estavam assistindo a cena e ouvindo as palavras, alguém gritou: pagamos aqui para assistir a morte de Bozo. Vamos ter mais uma. Estamos na vantagem. E o homem disse: quero adentrar a jaula com o elefante solto. Que as amarras, que as grandes algemas sejam retiradas das suas patas. E de que ele esteja livre na jaula e eu ali me manterei com ele.
O público, de alguma forma, estupefato, admirado, batia palmas, alguns gritavam e outros ficavam imaginando o que seria aquela cena, um verdadeiro horror. O elefante matando o homem e, em seguida, o elefante sendo morto por aqueles atiradores adredemente preparados. O homem, então, foi conduzido para dentro da jaula. Por entre o gradil, os auxiliares do circo soltaram as algemas das suas enormes patas. O público estava em silêncio. Todo o circo quedava-se em silêncio. E no momento em que o elefante foi solto, aquele pequeno homem simplesmente fechou seus olhos, baixou a cabeça, renteou seus braços, suas mãos ao corpo e passou a entoar um mantra indiano, numa musicalidade fina, delicada. Todo o circo ouvia aquela canção que ele entoava. Todos podiam ouvir a serenidade daquela musicalidade que a todos envolvia como uma melodia imortal. O animal começou a vir em sua direção, mas ele, mantendo os olhos fechados, não observou nada disto. Apenas cantava e cantava e cantava. Quando, de repente, Bozo, o elefante louco, estancou seus passos, parou, e no mesmo ritmo da música, como que a entender o que aquela melodia queria transmitir a todos e a ele, passou a balançar o seu enorme corpo dentro da proposta rítmica da música, como que aquele mantra estivesse adentrando os seus ouvidos e tocando na intimidade toda a sua estrutura física, fazendo-o então envolver-se pela música, asserenando, acalmando e tranquilizando. E acalmou-se. O homem aproximou-se dele. Ao tocá-lo, o elefante abaixou-se e ele subiu em cima do animal. Pediu que a jaula fosse aberta. E momento em que ele vai ao centro do picadeiro com o elefante, agora recuperado daquele estado de loucura, as crianças gritavam, aplaudiam, sorriam. Alguns ainda cantavam, tentando imitar o homem naquele mantra que ele havia acabado de entoar. Algumas pessoas aplaudiam, embora decepcionadas, estavam ali para assistir à morte, estavam deparando-se com a vida. Ele desce do animal. Bozo é conduzido novamente para dentro do circo, para outros cuidados, mas agora recuperado. E Mr. Barney então lhe pergunta: mas o que o senhor fez com o meu animal? Bozo estava louco. Não demos conta de recuperá-lo e o senhor apenas com esta música fez com que ele se tranquilizasse de novo. E o homem respondeu: eu sou de Bombaim, na Índia, e quando soube que o senhor levaria Bozo à sua morte num grande espetáculo circense, eu me interessei pelo animal, pela sua vida. E descobri então que ele é desta mesma região de onde eu venho. E lá os pequenos elefantes crescem ao lado de nossas mães, de nossas avós, que lavam as roupas à beira do rio e cantarolam para os filhos, para os netos destas canções. Bozo, quando foi trazido para a Inglaterra, sendo treinado diante do idioma inglês que a todo instante ouvia, foi distanciando-se do seu habitat, da sua origem, da sua história, e enlouqueceu. O que eu fiz é com que este mantra chegasse então aos seus ouvidos,
e ele atingisse este estado de tranquilidade, porque o que ele tinha era saudade. Mas quem é o Senhor? Eu sou Rudyard Kipling, Prêmio Nobel de Literatura em 1907, autor do poema If, traduzido ao português Se tu és capaz de sustentar o ânimo quando todos já o perderam, se tu és capaz de manter a tua dignidade quando todos já se esqueceram dela, se tu és capaz de tentar mais uma vez após 1000 tentativas fracassadas, se tu és capaz de continuar ajudando alguém mesmo quando todos te decepcionam, se tu és capaz de dar a tua vida em favor de outra vida, meu filho, tu és o homem. É assim, queridos amigos, que nós entendemos a vida como a arte do autoencontro, a vida como esta possibilidade real concedida a nós por Deus, que nos criou espíritos simples e ignorantes, dotados de perfectibilidade e certos que do átomo ao arcanjo faremos nós esta caminhada evolutiva, evolucional, certos de que chegaremos ao nosso objetivo, que é a perfeição. Passaremos naturalmente pelos percalços, pelos impedimentos, pelos estados desastrosos da própria alma, momento em que fazemos escolhas infelizes, opções desordenadas, mas naturalmente estaremos atendendo ainda ao nosso próprio estado psicológico, a nossa falta de maturidade, o nosso descontrole emocional. Agimos conforme somos, o que pensamos e falamos estão de conformidade com a natureza de quem temos sido. Mas em outras épocas já erramos mais, já tropeçamos mais. Hoje, de forma mais lúcida, dentro da nossa capacidade pensante, estamos conseguindo fazer esta avaliação, esta autoavaliação das nossas perdas, dos nossos ganhos, desses nossos estados desalentadores da alma, mas certos de que queremos atingir a perfeição e de que cada dia, dentro de um novo propósito de crescer, de despertar as nossas consciências, de nos envolvermos com a proposta cristã, a mensagem que o Cristo nos trouxe. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e pacífico. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, o meu fardo que é leve. E a cada dia, a cada instante, a cada segundo, estamos nós, como irmãos nossos, também despertando as nossas consciências, as suas consciências, para este processo. O amadurecimento psicológico e espiritual da criatura humana, que nos faz entender, diante da grandiosidade da vida, que fomos nós criados para esta vitória, para a felicidade. Passaremos por estados doentios, dolorosos, as chamadas dores da alma, não tão somente as dores físicas, que também são verdadeiros testes, as privações, as provações humanas, as expiações. Mas tudo isso como parte desta nossa caminhada ascensional, que nos levará ao estado de felicidade, de autocompletude, de plenificação interior. Estamos neste processo, etapa a etapa, passo a passo, e precisamos então valorizar a vida neste sentido, que todos os dias, a cada manhã, nos oferece uma nova oportunidade. A possibilidade de recontratarmos com a vida e de recontratarmos conosco mesmo. De nos refazermos dos caminhos do ontem, de nos acertarmos em novas veredas de paz e de luz,
distanciando-nos dos atalhos, dos prazeres fáceis, dos descaminhos do ontem, para que nos acertemos em passos reais, com atitudes resolutas que nos levem com coragem, a coragem moral, ao nosso estado de aperfeiçoamento, com atitudes mais felizes, com as nossas opções mais oportunas, caldeando os nossos sentimentos, sublimando os nossos ideais. Bozo elefante seria morto e alguém interessou-se pela vida dele. Esta é a mensagem para que nós nos interessemos pelas nossas próprias vidas e pelas vidas dos nossos irmãos do caminho. Somos estes seres sociáveis, criados para vivermos em sociedade. Deus tem para nós um projeto individual e coletivo. Nós somos estes seres individuais e seres coletivos. Estamos interconectados uns aos outros por um mundo de energias, de conexões. Naturalmente, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas sensações, muitas vezes ainda se prendem aos estados materiais da vida, aos estados físicos, à correria da existência, aos dramas, aos traumas, mas tudo isso como representação das nossas vidas pretéritas, momento em que colhemos obrigatoriamente hoje aquilo que semeamos livremente ao longo do nosso caminhar. E os estados enfermiços, dolorosos, os problemas da vida, as dificuldades de todo instante, são então esses verdadeiros testes para a alma. Assim como Bozo, temos nós também saudade, muitas vezes saudade de nós mesmos, o que alguns autores interpretam isto ser a base da depressão, a saudade de si mesmo, a ausência de si mesmo. E diante disto, alguns irmãos nossos querendo então retirar a própria vida, buscarem a porta do autocídio, do suicídio, para se desvincularem da vida. Mas como diz Emmanuel no livro Recados do Além, sairás da morte quantas vezes forem necessárias, jamais conseguirás sair da vida. A vida é estuante de alegria, a vida é o cântico das horas. Estamos todos nós então envolvidos pela vida que Deus nos concedeu e que Jesus nos trouxe como proposta alentadora ao dizer-nos: eu vim para lhes trazer vida e vida em abundância. Uma vida que não se extingue e não se extinguirá. Esta vida é imortal, posto que somos seres imortais. E estamos então diante da eternidade, construindo-nos, construindo as nossas relações, nos importando com as nossas vidas e aprendendo a nos importar com a vida dos nossos irmãos. Vivemos um momento transicional planetário, em que a presença da morte diante da vida é para todos nós ainda algo que nos causa essa dor, o sofrimento da partida de um ente querido, o sofrimento da partida de muitos amigos conhecidos ou mesmo daqueles que estão distantes de nós fisicamente, mas que diante do processo da morte coletiva assistimos nós este cenário da mudança, da transformação moral da humanidade, mas que envolve também estas questões da vida e da morte. Mas sabedores de que somos estes seres imortais, estes que se vão, retornam à vida espiritual, como aqueles que lá estão, retornam também à vida corporal numa nova reencarnação, em idas e vindas continuadas, para que a Terra passe agora por este período de regeneração, como já saiu da condição de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, e agora espera galgar esta condição de mundo de regeneração. Que todos nós, então, possamos entender que estamos na Terra, reencarnados justamente para isto, para valorizarmos as nossas vidas,
despertarmos as nossas próprias consciências acerca do sentido existencial de nós mesmos, mas também de nos apercebermos, de identificarmos o quanto a nossa relação com o outro é gloriosa para a implantação deste reino de amor entre as criaturas humanas na terra. Por isso Jesus nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo é o resumo de toda a lei. É a reunião de toda a lei, de todos os profetas. Eis aí a base do crescimento, da evolução, do despertamento consciencial, a base do relacionamento com o outro, para que neste projeto individual e coletivo todos possamos desenvolver as nossas capacidades, as nossas habilidades, as nossas potencialidades e nos tornarmos criaturas, então, mais preparadas para estes novos tempos, vestindo a túnica para as bodas de Caná. É um novo tempo que vai se instalando aos poucos e vamos nós, então, procurando cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, da nossa estrutura psicológica e emocional, e vivemos hoje, então, este verdadeiro laboratório de emoções, um caldeirão de experiências, onde estamos sendo testados, onde estamos procurando auto-identificar e identificar das nossas relações os verdadeiros conteúdos, os conteúdos reais, não mais os ilusórios, que nos levarão a esse estágio de felicidade. E a doutrina espírita nos abre, então, estes novos horizontes por ilustrar as nossas mentes com a imortalidade, com a reencarnação, dois pilares básicos da compreensão da justiça divina. Deus nos ama. Deus é este Pai de amor e de misericórdia. Jesus é o nosso irmão, nosso mestre, nosso amigo, que nos envolve em cantigas suaves de paz, assim como Rudyard Kipling envolveu aquele elefante bozo naquele mantra, naquela música de serenidade. Que entendamos a mensagem do Evangelho. O Cristo que ofereceu a sua própria vida por nós, nos trouxe também a melodia imortal do seu Evangelho. E aqui estamos nós para direcionarmos os nossos passos para este projeto final que todos buscamos, que é sairmos da jaula interior, que é retirarmos as algemas que nos prendem aos estados anteriores de infelicidade, dos descaminhos de outrora, para voltarmos ao centro da vida como espíritos melhorados, recuperados e certos de que seremos vitoriosos. Pergunta a terra ante a separação: para onde vão os mortos afetos de um coração? Onde estão? Os homens clamam em coro: onde estão nossos queridos, amores de tempos idos que o vento breve levou? E o fim do viajor, mergulhando no infinito, seria a lápide fria, as inscrições do granito? Onde estão? Neste quadro sombrio, que reflete o desalento, nas cores do mausoléu, na moldura da tristeza, revoltas e desencantos, blasfêmias, dores, martírios, flores, tristezas, rosas, cravos, palmas, lírios, onde estão? Uma resposta desponta, soerguendo os corações, levantando os homens, quebrando desilusões. Uma doce melodia ecoa nas paragens do infinito, é a doutrina dos espíritos que esclarece, consola e vivifica. Onde estão? Com bom senso proclama a voz eterna da bondade e da justiça. A morte não existe, o espírito persiste, a individualidade sobrevive, o desencarne do espírito é apenas o voltar à pátria espiritual para de novo a vida retornar. A lei da reencarnação é a grande oportunidade que o Pai Supremo concede por bondade, justiça e caridade. Onde estão? Na saudade compreensiva, na lembrança serena, na voz de um conselho amigo, na intuição amena. Estão por aqui, perto do coração, na esteira da eternidade,
ou mais propriamente estão. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos envolva a todos com muita paz e com muita luz.